Olá, pessoal! Então, estou gravando esse vídeo para resolver uma das questões que eu enviei lá no grupo do WhatsApp de preparação para a OMIF. Essa questão ela foi retirada da prova do ano passado, da primeira fase, tá? E vamos ver então o que diz aqui no enunciado. Então, um fazendeiro comprou 180 mudas de café, 120 de mandioca, 90 de laranjeira e 60 de limoeiro, para completar então as suas plantações. Por coincidência, o fazendeiro tinha o número máximo de funcionários possível, de modo a conseguir dar a cada um deles a mesma quantidade de mudas de cada tipo para plantar. E assim, todos os funcionários teriam então tarefas equivalentes. Podemos afirmar que o número total de funcionários que ele tinha e o total de mudas que cada funcionário teve que plantar são. Então, temos ali 5 alternativas, precisamos marcar a correta. Bom, o que a gente tem que perceber então? É que o número total ali de mudas de cada tipo, a gente vai ter que dividir pelo número de funcionários, então, que o fazendeiro tem. Esse número de funcionários, ele é o maior possível, de forma que todo mundo vai receber a mesma quantidade de cada tipo de muda. Bom, se eu pegar, então, as 180 mudas de café e dividir pelo número de funcionários, o resultado dessa divisão tem que ser um número inteiro, porque eu não posso plantar meia muda de café, né? Eu vou precisar de um número inteiro, então, como resposta dessa divisão. A mesma coisa vai ter que acontecer com os demais tipos de muda. Só que esse número de funcionários, ele tem que ser o maior valor possível. Então, de forma que essas divisões pelo número de funcionários resultem, então, em números inteiros. Matematicamente, isso aí nada mais é do que o máximo divisor comum desses números. Então, a gente usa como símbolo o MDC, então, de 180, 120, 90 e 60. Quer dizer, eu vou ter que ver qual é o maior valor possível em que eu consigo dividir esses valores aí, 180, 120, 90 e 60, e obtenha, então, um resultado exato nessa divisão, um resultado inteiro, né? Não pode dar um número com vírgula. Bom, para eu calcular esse MDC, esse máximo divisor comum, existem algumas formas, né? Uma delas seria eu descrever de cada número os seus divisores e olhar qual que é o maior comum entre esses 4 números, né? Entre os divisores de cada um desses 4 números. E existem algumas outras formas mais práticas também de efetuar o cálculo desse MDC. Então, eu vou resolver aqui usando um dispositivo prático em que eu coloco os valores aqui que eu quero obter, de quem eu quero obter o MDC. Então, aqui 180, 120, 90 e 60. E aí, a gente vai dividir esses números pelos números primos possíveis. Então, eu começo pelo menor número primo, que é o 2, e eu olho para esses 4 números. Eu posso dividir todos eles por 2? Sim, posso. Todos eles eu consigo dividir por 2 e obter como resposta um número inteiro. Então, vamos dividir. 180 por 2 dá 90, aqui dá 60, aqui dá 45 e aqui vai dar 30. Eu ainda consigo dividir aqui todo mundo por 2? O 90 dá, o 60 dá, mas o 45 a gente não consegue dividir por 2. Então, não posso dividir por 2. Tem que conseguir dividir todo mundo pelo valor aqui, pelo primo que eu colocar. Vamos tentar por 3. 90 por 3 vai dar 30. 60 por 3 dá 20. 45 por 3 dá 15. E 30 por 3, que vai dar 10. Consegui dividir todo mundo. Dá para fazer de novo por 3? Não, porque o 10 não dá para dividir por 3 e o 20 também não dá para dividir por 3 e obter um valor exato. Bom, mas aí vou para o próximo primo, né? 5. 5 vai dar para eu dividir todos os valores aqui por 5, vai dar 6, 4, 3 e 2. Não dá mais para dividir por 5 e não dá mais para eu dividir por nenhum primo além desses. O nosso MDC, então, vai ser o resultado dessa multiplicação desses fatores aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 é o MDC desses valores aqui. Ou seja, eu vou ter, então, 30 funcionários ali que vão estar plantando essas mudas. Ou seja, é a nossa alternativa C. Já poderia parar por aqui, porque não tem mais nenhuma alternativa com 30 funcionários,
Mas só para confirmar, então, que a gente vai obter 15 mudas por funcionário, a gente consegue encontrar esse valor se eu olhar assim. Tenho 180 mudas de café. Todos os funcionários vão plantar a mesma quantidade. Então, basta eu dividir as 180 mudas pelos 30 funcionários e vou obter 6 mudas de café por funcionário. As 120 mudas de mandioca, vou dividir pelos 30 funcionários e vou ter 4 mudas por funcionário. As 90 mudas de laranjeira, se eu dividir pelos 30 funcionários, eu vou ter 3 mudas por funcionário. E por fim, as 60 mudas de limoeiro, se eu dividir pelos 30 funcionários, eu vou obter 2 mudas por funcionário. Somando esses valores de mudas por funcionário, tenho 6 mais 4 mais 3 mais 2. Isso vai nos resultar as 15 mudas aí da resposta, então, que é a nossa alternativa C. Então tá, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima!